Bem, então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os impactos, né? Então, os principais impactos, na verdade não são só esses, mas esses são os principais impactos de termoelétricas e refinarias. Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas pontuais e depois falar mais sobre obras lineares. Então, os principais impactos de termoelétricas e refinarias na fase de implantação é a grande mobilização de mão de obra, né? Então, para ampliar, implantar uma termoelétrica, ampliar uma refinaria, você, na fase de implantação, mobiliza muita gente. Então, o estudo ambiental tem que trazer essa avaliação. De onde você vai contratar sua mão de obra? Onde você vai buscar mão de obra? A região, aquele município tem mão de obra qualificada? Por que a gente solicita? Priorizar a mão de obra local, para não causar também pressão sobre a infraestrutura, os equipamentos públicos, porque isso impacta também. Durante a implantação, também podem ser gerados incômodos à vizinhança, pelo tráfego, ruído, vibrações. Então, para cada impacto que é identificado no estudo, são propostas medidas mitigadoras, programas ambientais. Para a fase de operação, né, então, desse tipo de empreendimento, os principais: alteração na qualidade do ar, consumo de recursos hídricos nos processos, emissão de ruídos, efluentes líquidos e resíduos, no caso de refinarias, e risco de acidentes para a refinaria também. Então, todos esses impactos são listados, principalmente para esse tipo de empreendimento. Então, como eu falei lá atrás, o departamento tem equipes especializadas em alguns assuntos. Então, para a qualidade do ar, então a gente ouve o setor de ar, ruído e vibrações, que também vai avaliar ruído. Efluentes líquidos e resíduos, a gente também tem o setor de efluentes, em que eles vão fazer a avaliação ambiental daquele empreendimento, principalmente na fase de operação, segundo normas, padrões. Dutos, né? Então aqui eu quis deixar um exemplo maior de dutos, porque recentemente a gente licenciou o plano diretor de dutos. Não sei se todo mundo ouviu falar, mas o que era o PDD? O PDD era um projeto da Petrobras que tinha como objetivo a modernização e adequação das faixas de dutos na região metropolitana de São Paulo. Por quê? Porque as faixas elas são implantadas em regiões com muito adensamento populacional. Então, isso é ruim também do ponto de vista de operação e risco, né? Tem muita gente perto da faixa, tem muita invasão de faixa. E então foi apresentado um projeto, né, de desativação de algumas faixas e de algumas instalações pontuais com áreas com grande concentração populacional. Além disso, foi prevista também a implantação ou instituição de novas faixas de servidão, tirando alguns dutos dessa região mais adensada. Então, esse era o projeto do PDD, né? Na verdade ele está em fase de implantação, já foi emitida a licença prévia, agora a LI está sendo dada por trechos. Então, a proposta era retirar alguns dutos, algumas instalações pontuais da região metropolitana, fazer um ordenamento desses dutos para minimizar alguns problemas na fase de operação e minimizar risco. Bem, em geral, ele tinha 500 quilômetros de extensão, passava por 27 municípios, com 13 unidades de conservação afetadas. Como tinham 27 municípios sendo afetados, então foram apresentadas 27 manifestações, exames técnicos e certidões dos municípios. Foram feitas 12 audiências públicas nesse processo, de ERIMA. O projeto atravessava duas bacias, então foram ouvidos 2 comitês de bacias de água. Também foi ouvido o Conselho Gestor de Água, porque passava em áreas de proteção ambiental. Foi ouvida a FUNAI, por conta de terra indígena. Foi consultada a Fundação Palmares, por conta de remanescentes quilombolas. Foi ouvido o CONDEFAT, por conta do patrimônio tombado. E também foi apresentado a outorga do DAEE, porque o empreendimento ele intervia em muitos cursos d'água.
Bem, o PDD, então, ele é ambientalmente viável. Então, foi emitida a LP para o projeto como um todo, né? Agora, atualmente, o que está acontecendo? Estão sendo dadas LIs, licenças de instalação por trecho. Então, está sendo implantado o Gazan 2, o Gaspal 2, Ecomp Guararema, e o duto RC está em análise ainda. Então, esses três aqui são do sistema gás. O Gazan, ele passa na Serra do Mar. Eu vou passar um pouquinho mais para frente. Aqui é o Gaspal. Então, o Gaspal, qual que era o projeto do Gaspal? Era a ampliação da faixa existente. Quais eram os principais problemas da implantação desse duto? Né? A faixa era existente, mas você tinha problema de invasão de faixa, ou o entorno da faixa ele estava muito ocupado. Então, para implantar, ampliar essa faixa, então tinha que relocar, desapropriar ou relocar a população. O problema também era de estudo de risco cumulativo. Você implantando mais um duto nessa faixa, que já existiam alguns dutos já implantados em operação, poderia aumentar o risco. Então foi feito estudo de risco para essas faixas do PDD. Houve interferência na APA da Várzea do Tietê. E também foram identificados passivos ambientais em relação a áreas potencialmente contaminadas, porque eram faixas existentes e já tinham histórico de área contaminada. Bem, o Gazan 2 é o duto que está sendo implantado dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. Né? Então, qual é o principal problema desse duto? O principal problema desse duto era a ampliação da faixa em áreas frágeis, e áreas de proteção de mananciais e área do PESC, dentro da unidade de conservação. Então, o órgão gestor, ele foi consultado e ele participa do licenciamento ambiental e ajuda a fazer o gerenciamento da implantação do empreendimento dentro do parque. Os principais impactos: perda de cobertura vegetal nativa, interferências com a fauna, principalmente porque estava dentro do parque, e problemas de erosão e assoreamento. Esse duto também está sendo implantado. Bem, Ecomp Guararema é uma estação de compressão em Guararema, né? Uma instalação pontual, que o principal impacto é o ruído na fase de operação. O setor especializado da CETES foi ouvido e essa estação de compressão está sendo implantada. Bem, agora, para faixas novas, né? Então, esses são os principais impactos de empreendimentos lineares, né, que estão em licenciamento. Então, perda de cobertura vegetal nativa, erosão, assoreamento, principalmente em área com grande declividade, incômodos à vizinhança pelo tráfego, pelo ruído, principalmente em área urbanizada, desapropriação pela instituição da faixa de servidão e relocação também quando você tem adensamento populacional. Impactos em atividades econômicas, agrícolas, minerárias, principalmente quando você está em área rural, interferências em unidades de conservação, travessia de corpos d'água, infraestruturas, interferências com patrimônio arqueológico, histórico e os riscos da operação daquele duto. Bem, para cada impacto, então, são propostos programas ambientais. O programa de comunicação social é um dos principais programas, né, e que, na verdade, eles não têm que ser implantados na fase que está começando a obra, e nem que tem que ser implementado um pouco antes da audiência pública. Não, na verdade, a comunicação social, ela começa na fase muito antes de ser apresentado o projeto, né? Então, o empreendedor tem que ir lá conversar com as prefeituras antes, tem que conversar com a população diretamente afetada ou no entorno. Então, o programa de comunicação social não é para ser implementado só depois que começou a obra. Ele tem que começar muito antes até do licenciamento, né? O programa de educação ambiental também, né, um programa ambiental importante. Então, esses programas ambientais é um exemplo daquilo que foi solicitado no licenciamento do PDD. Um outro programa é mobilização e desmobilização de mão de obra, principalmente para empreendimentos de grande porte, que você tem muita mobilização e desmobilização de mão de obra, porque a mobilização é ótima, né? Vai dar emprego para bastante gente,
Tá, e depois que acabou a obra? Depois que acabou a obra, ele tem que prever algumas medidas, porque vai ter impacto da desmobilização dessa mão de obra também, né? Então, por isso que uma das coisas importantes é contratação, priorização de mão de obra local ou regional, né? E depois estabelecer algumas medidas mitigadoras ou compensatórias para essa desmobilização dessa mão de obra, que foi alocada para a obra e que, para muitos empreendimentos na fase de operação, você não aproveita muito essa mão de obra, né? Bem, para a fase de implantação, esse programa ambiental da construção é muito importante, né? Ele faz o gerenciamento das obras, o programa de controle de erosão e saneamento, principalmente em algumas regiões mais frágeis, né? Programa de gerenciamento de resíduos provenientes das obras, o programa de controle do canteiro de obras, o programa de controle e supressão de vegetação, principalmente de corte de maciços florestais, né? Então, esse programa é importante, né, que haja um controle das frentes de trabalho para direcionar o corte da vegetação, né, para delimitar previamente essas áreas de supressão para você efetivamente mitigar os impactos. Não só a vegetação, mas também os impactos à fauna social, né? Então você vai direcionar o corte da vegetação de forma que você vá empurrando, direcionando a fauna para outros fragmentos no entorno. Se você faz um corte, por exemplo, de uma vegetação sentido rodovia, por exemplo, Talindeira, você pode ter atropelamento de fauna. Você não está mitigando, você está ajudando a matar, né? Mais bicho, né? Então, esse programa é muito importante. Então, e esse programa ele tem que ter acompanhamento da equipe de monitoramento de fauna e flora, da equipe de resgate de fauna e flora, né? Então, as equipes têm que estar conversando, tem que ter uma boa gestão ambiental aqui durante as obras.